mensagem que Deus colocou no meu coração. Não estrague o que Deus está construindo. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Não estrague o que Deus está construindo. Não estrague o que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa. Porque muitas vezes, Deus começa a fazer, a gente põe a mão e estraga o que Deus está fazendo. Então, não estrague. Em Juízes 6:1. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes o povo de Israel estragava o que Deus tinha feito, o que Deus estava fazendo. O povo de Israel se desviava e estragava o que Deus estava fazendo. E nesse versículo 1, você vai ver, juntamente comigo, aqui Deus dizendo, e de novo, olha, de novo, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Querido, de novo, o povo de Israel se desviou do Senhor, fez o que o Senhor reprova, fez o que o Senhor não agradava ao Senhor. E por 7 anos, eles ficaram na mão dos medianitas, do seu inimigo. E o povo de Israel passou a morar nas montanhas e nas cavernas. Por isso que existem as cavernas lá em Israel. Por isso que lá o pergaminho de Isaías foi encontrado em uma das cavernas. Por quê? Porque eles começaram a cavar, através desse texto, eles começaram a viver nas cavernas, nas montanhas. Por quê? Porque os medianitas tomaram a cidade do povo de Israel. Aí eles passaram a viver nas montanhas. Eles perderam a cidade que Deus deu para eles. E sempre, além deles estarem nas montanhas, nas cavernas, tudo que eles plantavam, os medianitas ia e destruía. Tudo que eles construíam, se eles cavavam poço, achavam água, os medianitas iam e tampavam o poço. Se eles conseguiam gados, ovelhas, eles destruíam. Além dos medianitas, outros povos também perseguiam o povo de Israel. E eles passaram a não ter nada, empobreceu o povo de Israel. E quando eles empobreceram, eles começaram a fazer o quê? Clamar a Deus. Aí eles começaram a voltar para Deus. Aí eles começaram a lembrar de Deus. E quantas vezes, aqui não tem gente assim não, só lá fora. Quantas vezes Deus vai consertando, vai deixando tudo bonitinho, tudo arrumadinho. E aí a gente vai e começa a colocar a mão, porque está tudo muito bom. Começa a colocar a mão, também posso colocar a mão. E a gente começa a estragar o que Deus está fazendo. A gente começa a destruir o que Deus está fazendo. E quando a gente vê, está destruído. Aí a gente lembra, Senhor, socorre-me, Senhor, me ajuda. Mas Deus estava construindo, foi você que destruiu. Foi você que afastou, foi você que desviou o seu olhar. E em Juízes 6, continuando aqui, Juízes 6:8, diz, o Senhor diz, ele lhes enviou um profeta, que disse,
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E ainda coloca o Deus de Israel. Ele é o Deus de Israel. Tirei vocês do Egito. Lembra que eles eram escravos? Da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores. Olha o que Deus tinha feito para eles. Tirou eles da escravidão, que viveram 400 anos, não é isso? Não é? De escravidão no Egito. Deus livrou e colocou eles numa terra que diz que mana leite e mel. Mas eles se desviaram do Senhor. Expulsei-os. E dei a vocês a terra deles. O próprio Deus falou, eu expulsei e dei a terra deles para vocês. Tudo arrumadinho, tudo em paz, tudo tranquilo. Tirou a opressão, tirou a escravidão e deu uma terra que mana leite e mel. E também, ó, que Deus pediu para ele. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus. Ele é o Senhor, seu Deus. Não adorem deuses os amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Queridos, às vezes está tudo tranquilo, a gente começa a colocar pessoas no lugar de Deus. Coisas no lugar de Deus. Adorar é o quê? Venerar, é estimar e começar a esquecer de Deus. E vocês não me deram ouvidos. Nós precisamos, além de ouvir a Deus, obedecer a Ele. E sempre lembrar da palavra que Deus diz para nós. Mais uma vez, querido, não estrague o que Deus está fazendo. Não estrague o que Deus está fazendo na sua vida. Porque se você for pôr a mão, se Deus não mandou você pôr a mão, não põe a mão, deixa Ele fazer. E tem coisas que a gente vai colocando a mão e certos erros que vão ficando irreversíveis. Não tem mais volta. Tem certos erros em nossa vida que não tem mais volta. Mas nós temos um Deus misericordioso. Amém? No versículo 12, diz: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Ele disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor Jesus levantou um líder, escolheu Gideão, que estava trabalhando, malhando. A Bíblia diz que ele malhava trigo no lagar. Ele estava trabalhando. E Deus escolheu um líder. E chamou, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Vamos deixar Deus consertar o que está estragado em nós, que nós estragamos agora. Vamos deixar Deus construir de novo. Vamos ver a direção de Deus. Primeiro, Deus escolhe um líder. Deus pode escolher você para cuidar, salvar a sua casa, para mudar o ambiente do seu trabalho, mudar a região que você vive. Deus pode escolher você. Para mudar a família que você pertence, o lugar onde você pertence, Deus escolhe você. No versículo 14, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não enviei eu? O
O Senhor estava afirmando, vai na tua força, Ele livrará das mãos dos medianitas. Depois, porventura não sou eu que estou te enviando? Não é você, sou eu que estou te chamando. Queridos, quando Deus chama você, você pode ir em paz. Que Ele vai realizar o milagre na sua vida. Amém? Você pega a força que você tem, que Ele falou, vai na tua força, e com a palavra de Deus, e que vai dar certo. Não tenha medo. Segunda coisa que eu observo. Só que Gideão, que estava malhando trigo no lagar, ele não se achava líder. E ele falou para Deus, Senhor, eu sou o menor da minha casa e sou o mais pobre. Queridos, nós devemos parar de dar desculpa para Deus. Para de dar desculpa para Deus. Ai, Senhor, eu não posso. Senhor, eu não sei falar direito. Senhor, eu sou o menor de todos. Senhor, ou eu tenho tanta coisa, Senhor, que eu não posso deixar isso para trás. Às vezes você tem muita coisa e não está querendo deixar para trás. Pare de dar desculpa. E pare de achar que você não pode ser líder. Quem te falou? Se Deus está te chamando, por que você não pode ser? Por que Deus não pode te levantar? Por que Deus não pode te levantar? Versículo 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os medianitas como se fosse um só homem. O que está dizendo aqui? Que ele ia derrubar todos os medianitas como se fosse um só homem. Imagina você derrubar um exército como se fosse um só homem. Quantas vezes Deus fala que quer cuidar de você, quer cuidar da sua família, quer cuidar das coisas, mas você não deixa, você acha que Ele não é capaz, que Ele não vai fazer, ou que não que Ele não é capaz, que Ele não vai fazer. Aí o que Gideão fez? Eu vou fazer uma oferta para o Senhor, para o Senhor me dar um sinal, se é o Senhor mesmo. Ele foi, pegou a carne, pegou o caldo, pegou o pão, e falou, Senhor, se é o Senhor que está me chamando, que desça fogo e consome isso daqui. Tem coisas que a gente pede coisas malucas para Deus, né? Sinal maluco. Lembrando que naquela época não tinha Espírito Santo, tá? Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que habita dentro de nós para falar com a gente. Aí Deus foi e consumiu o pão e a carne. Desceu o fogo e consumiu o pão e a carne. Aí Gideão começou a saber, a ver que é o Senhor mesmo. No 22 diz, quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, Senhor soberano, viu o anjo do Senhor face a face. Versículo 23. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo. Você não morrerá. Queridos, Gideão era uma pessoa insegura. Ele tinha muita insegurança, tinha muito medo das coisas. Aí Deus falou, fique em paz. Deus viu que ele estava atribulado, que ele estava... Lógico que a gente vai ficar também, né? Escolher uma pessoa para destruir o inimigo lá. Mas ele era muito inseguro. Você vai ver aqui quantas vezes ele pede um sinal para Deus. Lembrando que na Bíblia, que eu conheço, foi só Gideão que Deus deu vários sinais para ele, mostrando que está com ele, que é ele mesmo. Não vi outra pessoa que Deus fica dando sinal para ver se é você, se é você, se é você, não. Continuando aqui. Gideão construiu ali um altar
em honra ao Senhor. Ele deu o nome, o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra Ofra dos Abiesitas. O Senhor é paz. Não tenha medo, não tenha medo, tira o medo, tira a insegurança. O Senhor é paz, o Senhor está com você, o Senhor está te chamando. Amém? Não tenha medo. A gente até costuma louvor aí, Yavé Shalom, Yavé. O Senhor é a minha paz, Yavé Shalom. Até o povo de Israel costuma falar, Shalom, Shalom, a paz, a paz. Então, o Senhor é a nossa paz. Ele vai lançar fora todo o medo, toda a insegurança. Gideão fez uma oferta ao Senhor, Gideão construiu um altar para o Senhor. Aí, Gideão começou a trabalhar. Deus pediu para Gideão, destrua os altares de Baal de Azerá. Destrua esse altar e deixa ali um altar para mim e faça um sacrifício de um novilho. Ele foi e fez tudo isso. Destruiu os altares de Baal de Azerá e construiu um altar para o Senhor e fez um sacrifício nesse altar de novilho. O que ele fez? De madrugada. Tem hora, queridos, que Deus pede uma coisa para você, faça na hora que ninguém está vendo. Tem coisa que não precisa as pessoas ficarem vendo, porque vai ter muitos questionamentos. Aí ele fez de madrugada. Só que as pessoas, a hora que acordaram, viram destruído esse altar, que era o Deus deles já, do povo de Israel. Aí quem fez? Quem fez? Eles falaram assim, foi Gideão. Aí eles foram tentar ir atrás de Gideão para tentar matar. Estou falando todo esse capítulo aí, tá? Tentar matar Gideão. Deus, ele não dá o trajeto total para a gente. Sabia disso? Ele não dá o trajeto total. Ele fala assim, vira à direita. Você não sabe o que vai fazer depois que você virar à direita. Não é igual o Waze, não. Você vira à direita, depois você vai virar à esquerda, você vai reto, Não é. Deus, ele só vai falar assim, vira à direita. Tá, Senhor, e aí? Depois, você tem que virar à direita. Depois, lá, se você virou à direita, eu vou dar o segundo passo. Abraão, Deus falou para Abraão, sai da sua terra e vai por uma terra. Sai dessa terra. Ele não falou para onde, ele falou para sair. Só que quando os medianitas começam a querer matar Gideão, os medianitas não, o povo de Israel, porque ele destruiu o altar, aí aparecem os medianitas. Aparece o grupo dos medianitas para perseguir o povo de Israel. Aí eles pararam de se preocupar com Gideão. Eles iam matar Gideão. Mas porque agora apareceu o inimigo deles, eles começaram a preocupar com os inimigos, esqueceu de Gideão. Aí Gideão pediu um outro sinal para Deus. Esse sinal acho que você deve saber. Da lã. Quem sabe aqui o sinal que Gideão pediu da lã? O sinal que Gideão pediu para Lã, pede para o Senhor. Senhor, se for o Senhor mesmo que está me chamando, que o Senhor, eu vou pegar essa lã, vou colocar ali, e você no orvalho da madrugada, o Senhor vai molhar a lã e vai deixar em volta a terra seca. Ok? Ele acordou, foi lá, a lã estava encharcada, a ponto de encher um jarro, e a terra estava seca. Então, ele viu o sinal de Deus. Só que ele não se contentou com esse sinal. Ele falou, Senhor, agora, me dá mais um sinal. Olha para você ver como Gideão era inseguro, tinha medo.
Vamos parar com medo, vamos tirar a insegurança. A insegurança está nos travando. Tem muita insegurança, muito medo que está travando a sua vida. Se Deus está falando com você, pare com essa insegurança. A sua segurança é no Senhor, não é nas suas habilidades, não é na sua força, é na força que vem do Senhor. Amém? Mais uma vez ele pede: Senhor, me dá mais um sinal. Agora, Senhor, o Senhor deixa, vou deixar aqui outra lã. O Senhor deixa essa lã seca e molha em volta toda a terra. Aí, Deus foi paciente com o Gideão. Aí, foi lá, de madrugada, estava a lã seca e a terra... Não, a lã molhada... Peraí. A lã seca e a terra molhada. Até eu já estou me perdendo o sinal que o Gideão está pedindo para Deus. Então, e aí ele viu que... Aí ele não teve mais desculpa. E Deus, ele começou a destruir esse altar. Espera aí, deixa eu ver onde que eu estou. Agora eu quero te perguntar, qual altar que você tem construído na sua vida que não é de Deus? Queridos, às vezes muitos de nós estamos construindo altares que não é de Deus. Que você possa analisar hoje o que você está construindo que não é um altar, que não é de Deus. Talvez você está colocando ali, até do lado de Deus já. Qual altar você está construindo? Deus pede para nós derrubarmos altares que nós estávamos construindo nessa noite. Talvez você está construindo um altar de uma casa. Queridos, eu não estou falando que nós temos que desejar, sonhar ter uma casa, nós temos que desejar, sonhar em ter um carro, nós temos que desejar ser prósperos, sim, porque Deus falou que nós teremos coisas maiores. Amém? Que Deus ia nos abençoar. Que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas tem hora que às vezes a gente começa a colocar um altar. Isso daí é um altar. Que você está construindo, que você está colocando no lugar de Deus. Vamos arrancar hoje esse altar que você estava construindo no lugar de Deus. Não é a idolatria, você sabia disso, que a idolatria pode ser uma pessoa, a idolatria pode ser uma coisa, como eu falei. Pode ser o seu ego, o seu eu, a sua capacidade pode ser a idolatria. Sim, que eu posso, eu consigo. Deus não divide a glória dele com ninguém. E se Deus começou a boa obra, é Ele quem vai terminar. Não somos nós. Se a gente for mexer, a gente vai estragar, igual eu falei. Para frutificar, queridos, nós temos que destruir o altar. Talvez é uma profissão. Se eu tiver essa profissão, queridos, a gente fala aqui para você estudar, para você ser um bom profissional, um excelente profissional, porque bom tem bastante, tem que ser excelente. Mas talvez você está colocando no lugar de Deus esse altar aí, essa profissão, essa pessoa, essa coisa, você tem que destruir hoje. Porque para você frutificar esse ano, você tem que destruir esse altar. Talvez é um homem, é uma mulher.
Talvez é o seu patrão. Nossa, meu patrão, ele vai fazer isso, isso, isso. É difícil acontecer isso, mas pode acontecer. Você pode querer colocar o patrão nesse altar aí. Não pode. Esse altar é do Senhor. Deus é único e não divide, nem com coisas, nem com pessoas, com ninguém, a não ser Ele. Arranque e destrua esse altar. E depois disso que Gideão destruiu esse altar, que Gideão pediu esse sinal, aí o Espírito Santo se apoderou de Gideão e falou para ele, junta homens. Aí ele ajuntou 32 mil homens. Que ele ajuntou 32 mil homens. O que Deus pensou? Agora está bom. Não, vamos diminuir isso aqui. Para que não, Deus fala, para que não orgulha contra mim. Por quê? Se 32 mil homens vai lá para destruir o inimigo e vence, para quem que vai a glória? Para o homem. Deus falou, não, vamos diminuir isso daí. A glória tem que ser para Deus, não para o homem. Aí Deus fala para ele, quem tá com medo aqui? Quem tiver com medo pode ir embora. Aí foi 23 mil, sobraram 10 mil. Para Deus também ainda não estava bom. Agora você fala, Gideão, para eles irem tomar água no rio. E aquele que for tomar a água, pegar a água com a mão e lamber, esses são os escolhidos. Aí sobraram 300. E foi desses 300 que Deus escolheu. E foi desses 300 que Deus destruiu para destruir os medianitas, os amalequitas e todos os outros povos que existiam naquela época que estavam contra Israel. Era uma multidão. A Bíblia diz que era como um gafanhoto. Quarta coisa que eu observo aqui. Tira as pessoas que não estão comprometidas. Tira os curiosos perto de você. Tem muitas pessoas curiosas. Muitas pessoas que não são comprometidas. Estão ali para querer ver sua derrota. Sabia disso? Estão ali para querer contaminar o outro. Falar, quero ver se a pessoa vai vencer, mas quero ver se ele vai vencer. Quero ver se o Lucas vai conseguir. Tem muitos assim, curiosos. Muitas pessoas estão ali do seu lado, tá querendo o seu mal. Deus arrancou essas pessoas ali que estavam com medo. E que talvez ia dar medo para os outros também. Deus arrancou os 10 mil lá, talvez eram os curiosos, queria ver o que ia acontecer. Que na hora da guerra, quem que fica? Eles vão embora. Eu vou morrer por causa disso aqui? Eu vou embora. Queridos, Deus está falando para você hoje. Tira os curiosos do meio de você. Do meio do seu trabalho, do meio da sua casa. Não fale sonhos para quem você não confia. Porque vão falar. Primeiro, que pode causar dúvida em você. Segundo, que pode sair contando para todo mundo. Tira os curiosos de pé de você. Deixa somente os comprometidos. Comprometidos com você, comprometidos com o seu sonho, com o seu projeto. Arranque os curiosos. Em Juízes 7, 8, Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. Estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo
deles, no vale. Os medianitas estavam no vale, abaixo. Eles estavam no alto, ok? Naquela noite, o Senhor disse a Gideão. Olha o que o Senhor faz, queridos. Versículo 8. Levanta-se, desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Olha o que Gideão estava pedindo para Deus estava pedindo para Gideão. Desça ao acampamento, que hoje eu vou entregar nas suas mãos. Se você está com medo, olha o que Deus está falando. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o servo pura e ouça o que estiverem dizendo. Deus encoraja você. Deus está encorajando o Gideão ali. Deus estava vendo a insegurança de Gideão mais uma vez. Ele falou, se você está com medo, desça lá. Deus sabe o que a gente precisa, queridos. Deus sabe que quando a gente precisa de um encorajamento, de uma palavra ali de motivação, Deus sabe disso. Você não vai fazer igual Gideão. Tem que ficar pedindo sinal, sinal, sinal. Porque, igual eu falei, foi só para Gideão isso daí. Não vai ficar pedindo que você vai perder a bênção. 1, 2 vezes já é a resposta do Senhor. Até quando que Ele vai ficar respondendo para você, dando sinal para você? Então pare de pedir sinal, haja e faça. Não faça como Gideão, de ficar pedindo toda hora o sinal. Tira o medo, a insegurança. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo pura desceram, foi só 2 pessoas, até os poços, viu? Não foi os curiosos. Foi ele e mais um. A Bíblia também diz para a gente não andar sozinho, anda de 2. Então, ele e o seu servo pura desceram até o poço avançados no acampamento. Os medianitas, olha os povos que eram contra o povo de Israel. Os medianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhoto. Esse era o inimigo de Israel. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os camelos. Então, chegou bem no momento. Queridos, você não está atrasado. Não acha que você está atrasado. É o momento certo. Você chegou bem no momento. Esse é o momento. Essa é a situação. Talvez você, eu já tenho tantos anos. Não, este é o momento. Você vai ver o que vai acontecer aqui. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando, ele estava onde foi lá vigiar o inimigo dele, ok? Bem no momento que estava contando o sonho a um amigo. Tive um sonho. Gideão estava ouvindo. Quer dizer, ouvindo os inimigos falando. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento dos amalequitas. E atingiu a tenda com tanta força que ele tombou e se desmontou. Agora, olha o cara que ouviu, o que ele falou? O seu amigo respondeu. O próprio inimigo está falando quem é. Não pode ser outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os medianitas e todo o acampamento nas mãos deles. Queridos, o próprio inimigo vai ver o poder que Deus tem em você. Amém? O próprio inimigo vai ver que você não está sozinho.
que com essa, não vai mexer com você não, Everton. Porque você tem Deus. Não vai mexer com você não, Lucas, porque você tem Deus. Não vai mexer com você não, Júnior. Não vai mexer com você, não vai mexer com você, não vai mexer com você. Amém? Quem mexer, nós somos a menina dos olhos do Senhor. E ai daquele que tocar. Quem mexer, está se levantando contra o Deus que nós servimos e cremos. Ele chegou lá e ouviu isso. Eles mesmos viu o agir de Deus em um sonho. Agora vamos continuar. Quando Gideão ouviu o sonho, já veio o sonho e a interpretação do sonho. Que bom isso, né? Porque às vezes, muitas vezes a gente tem sonho, mas a gente não tem interpretação. Quando Gideão ouviu o sonho e a interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levanta-se! O Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs a estratégia. Nós precisamos ter estratégia contra o inimigo, ok? Dividiu em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles a trombeta e o jarro vazio com tocha. Vocês viram aqui que não tinha espada? Tinha só a trombeta e os jarros vazios com tochas dentro. Ele lhes disse: observam e façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, faça o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos a nossa trombeta ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. É o Senhor e é o líder que Deus levantou. Porque ali no sonho, ele falou de Gideão, e falou do Deus de Gideão. Ok? Continuando aqui no versículo 22. Quando as 300 trombetas soaram, olha o que aconteceu. O Senhor fez com que todo o acampamento se voltassem um contra os outros. E com suas espadas. O que aconteceu? Os medianitas, o inimigo estavam ali. Quando eles viram o som da trombeta e o grito, eles ficaram tão apavorados que eles eram soldados, eles eram ali, o inimigo estava com uma espada. Eles ficaram tão apavorados que eles assustaram e o que eles ficaram fazendo com a espada? E aí eles acharam que ia lutar até com o próprio povo deles. Sabe aquelas pessoas atrapalhadas? Eles se atrapalharam. E destruíram o próprio povo deles. Olha lá, os homens voltaram um contra os outros, com as suas espadas. E muitos fugiram para Bet-Sita, na direção de Zerará, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Capítulo 8, 21. Mas Zeba e Zalmuna disseram: venha, falou para Gideão, venha, matem-nos, você mesmo. Isso exige coragem de homem. Ele mexeu com o ego de Gideão ali. Ele quis afrontar Gideão ainda. Se você vem aqui e me mata, porque as pessoas se mataram entre si. Eles não precisaram lutar.
Então Gideão avançou e os matou. Quando o inimigo se levanta para te afrontar, pode se levantar aí contra ele, que ele vai cair. Amém? Davi derrubou Golias. Você vem comigo com a espada, mas eu vou contra ti, no nome do Senhor Jesus. Amém? E tirou os enfeites dos pescoços, dos camelos deles. Os israelitas disseram: reine sobre nós, você, seu filho e seus netos, pois você nos livrou das mãos dos medianitas. Antes queriam matar ele, não é? Agora quer que ele reina. Queridos, a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, os últimos serão os primeiros. Então fique em paz, que no momento certo, no momento que você estava sendo humilhado, depois você vai ser honrado. Amém? Para encerrar, vocês viram que a vitória vem do Senhor. Vocês viram que foi Deus que levantou um líder. E Deus está te escolhendo hoje para liderar a sua vida, a sua casa, a sua região, a sua família. Tira a insegurança, não seja como Gideão. Tira o medo. Deus é com você. Não abre mão da palavra de Deus. Deus poderia ter desistido de Gideão, mas ele foi paciente com Gideão. Mas você não precisa ser como Gideão, inseguro, quando Deus fala com você. Permaneça no que Deus está dizendo a você. Fica firme. Não duvide. Acredite, você é capaz. Você é capaz, gente. Você é capaz. Você é capaz. Você é capaz de fazer coisas novas. Você é capaz de liderar um povo. Quem falou que você não é capaz? Se Deus está falando. Quem falou que você não é capaz? Destrua os altares que você levantou hoje. Gostaria de pedir para você ficar em pé.